Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu tô aqui para contar uma história, vou ver se eu consigo relembrar uma história que eu escutei esses dias que eu estava dirigindo no período noturno. E aí eu achei uma história bem interessante, eu vou ver se eu lembro aí dos flashes dessa história que eu escutei. E eu quero passar aqui para vocês refletirem também sobre a história aí que eu vou contar para vocês, tá bom? Eu não me lembro o nome das pessoas, tá bom? Então eu vou falar assim sobre Márcia e José. Um nome fictício, tá? Porque realmente eu não me recordo o nome que, no caso, a parte da rádio estava contando, né? Mas então ele contava assim, que José e Márcia se conheceram ainda quando eram adolescentes, ali por volta dos seus 14, 15 anos, e eles se apaixonaram. Então, como a gente normalmente costuma ver por aí, né? Ou até mesmo algumas pessoas falando, isso é coisa de adolescência, esse amor vai passar. Mas no caso deles, não. Eles ficaram ali firmes, ali posicionados no amor que eles estavam sentindo um pelo outro. E aquele amor foi crescendo, o pessoal foi vendo que conforme foi passando o tempo, né, o amor deles realmente era real. E aquela coisa de adolescentes, né, acabou aí surgindo por um casamento. Eles namoraram aí durante algum tempo, né, alguns anos, e eu acho que mais ou menos quando eles tinham por volta de uns 20, 22 anos, mais ou menos isso, né, eles resolveram casar. Então eles passaram todo esse tempo aí dos 14 até mais ou menos os 22 anos aí namorando, algo que realmente levou aí um noivado e um casamento, né. Então ele conta ali o relato que o José gostava muito da Márcia, né? E eles ali lutaram juntos ali para conquistar ali uma casa para que eles morassem, né? Depois de casados, no caso. E aí, diante de várias lutas que a gente sempre sabe que todo mundo tem aí, né? Eles foram superando diante de muito amor. A família começou a crescer e eles ficaram muito felizes aí, apesar de algumas coisas terem passado pela vida deles, mas eles conseguiram superar tudo, né? Vocês sabem que hoje em dia a família também tem a questão de dinheiro, né? Para você manter uma casa, enfim. Mas eles superaram tudo isso com muito amor e eles tiveram 4 filhos aí na relação deles. E foi uma linda história de amor, né? Até que em um determinado momento, José percebeu que a Márcia estava um pouco diferente ali com ele, um pouco mais distante, né? E aí, ele, conforme foi passando o tempo, né? Ele começou a perceber algo, assim, diferente na Márcia, ele começou a dar uma procurada a mais ali, e ele descobriu através de e-mails que ela estava trocando com uma pessoa no qual, acho que ela trabalhava com ele numa escola, alguma coisa assim, eu não sei exatamente o que ela fazia na escola, mas ele percebeu umas trocas de e-mail mais caloroso, mais amoroso, entre a Márcia, que era a esposa dele, com uma pessoa lá da escola. E aí ele sentou para conversar com a Márcia, na verdade nem foi muito uma conversa, né, porque a Márcia acabou falando que aquelas trocas de e-mail ali, juras de amor, realmente estava acontecendo, porém, ela falou que ela nunca tinha feito uma traição do seu esposo na parte física com essa pessoa, né. Mas, pessoal, se vocês não sabem, mas eu acho, aliás, acho que todo mundo sabe, né, não se finjam de bestas. Mas a traição, ela não significa apenas o ato de você estar beijando ou estando com outra pessoa, enfim. Apenas um momento ali que você já está se conectando ali com uma outra pessoa, com uma mensagem já nesse sentido, ela já significa ser uma traição, né? E não existe aquela coisa, né, pessoal, traição leve, traição pesada, né? Como um amigo meu uma vez me disse, não existe isso, é uma traição, né? E aí eles acabaram discutindo, o José ficou muito magoado, né? Porque assim, ele, desde adolescente, eles tiveram uma relação muito forte de amor entre eles, entre a ligação, entre a família, os 4 filhos que eles tiveram, né? Enfim, eles tiveram uma briga muito grande ali por conta daquilo, o José explodiu, né? Ele começou a xingar a Márcia, falou um monte de coisa pra ela, um monte de coisas assim horríveis mesmo pra Márcia. E no final das contas, a história ela se encerrou por aí. O casamento finalizava naquele momento diante das coisas que o José tinha descobrido referente a Márcia. A Márcia, ela sofreu muito, porque até aquele momento ela pediu perdão, né, pra ele, mas até aquele momento ela falou que ela não tinha feito o ato da traição em si, apesar que ela confessou realmente, não é nem que confessou, né, ele também viu ali, né, mas ela realmente confessou que ela realmente estava trocando aqueles e-mails com essa pessoa lá com quem ela trabalhava. Aí o José não aceitou essas desculpas, né, ele ficou furioso da vida e terminou o relacionamento, no qual ficou cada um para o seu lado. O José sofreu demais, a Márcia também sofreu muito, porque, afinal de contas, ela pediu muita desculpa para ele, porque ela realmente não tinha aquela intenção de magoá-lo, mas chegou naquele ponto. E chegou um momento ali que realmente alguma coisa aconteceu de diferente, que ela acabou vendo um outro olhar para uma outra pessoa. Enfim, os dois separados, e o que acontece? Passou-se um tempo, né? E a Márcia estava solteira, o José também estava solteiro. A Márcia, ela firmou o relacionamento com essa pessoa com quem ela estava trocando mensagens. Tanto que ela firmou, ela seguiu a vida dela, né? Ela firmou o relacionamento, ela chegou a casar com essa pessoa, né? E o José ficou lá
se martirizando com aquelas coisas, sabe? Ele ficou sentindo aquela angústia que ele teve pela Márcia e ele ficou levando aquilo para a vida dele. A Márcia, ela de uma certa forma, por mais que ela saiba que ela tenha errado, né, ela se perdoou e seguiu a vida dela em frente. O José já não. O José não se perdoou, não perdoou a Márcia. Enfim, ele ficou levando aquilo para a vida dele, ficou remoendo aquela tristeza para a vida dele. E ele contava lá no relato no rádio, né, contava que o José até tentou se relacionar com outras pessoas, porém ele ficava sempre com o pé atrás com uma outra pessoa por conta daquilo que aconteceu entre ele e a Márcia, que tinha levado anos aí. Eu acho que eu não contei, mas eles tinham ficado por volta de mais ou menos 25 anos de casados e mais o tempo de namoro. E aí José realmente ele não conseguiu perdoar a Márcia, não conseguiu ir para frente com a vida dele, ele simplesmente estagnou de uma forma que ele quis ficar remoendo aquela sofrência que ele teve, né? Os anos foram passando, a Márcia, como eu falei, ela se perdoou, ela casou e ela estava vivendo normalmente, né? E o José, ele não se perdoava por conta disso e ele sentia até um certo rancor, porque a Márcia conseguiu se perdoar e ela conseguiu levar a vida dela em diante. Porque não é mesmo, pessoal? A gente não tem que ficar remoendo as coisas do passado, a gente realmente precisa uma hora enterrar aquilo e seguir em frente. E José foi remoendo aquilo e foi passando o tempo, até que José, ele... um pouco triste ali com a questão de, olha, uma certa invejinha, né, que a Márcia conseguiu realmente seguir em frente, mas ali no momento dele de tristeza, em algum momento ele descobriu uma doença terrível. Eu não me recordo exatamente como ele contou que era aquela doença, mas era alguma coisa relacionada ao rim, que ele precisava de um transplante. E aí ele começou a sofrer aquela coisa de ir para o hospital, fazer alguns exames. Eu não me recordo exatamente o nome do exame que ele precisava ir, parece que 3 vezes por semana no hospital e ficar lá algumas horas lá. Eu não me recordo o caso, mas quem souber pode contar aqui embaixo, tá bom? E aí, pessoal, ele se viu ali no momento que se ele não recebesse aquele transplante, a vida dele estava com os dias contados. E ele continuou ali fazendo o tratamento enquanto ele guardava esse transplante. Fizeram lá os filhos dele, né? Uma outra coisa que eu também não contei. Os filhos dele, na hora quando eles se separaram, né? Eles já estavam todos grandes, todos vividos, já estavam casados, enfim. Quando ele se separou da Márcia, ele não tinha nenhuma ligação mais com a Márcia, porque as crianças já tinham crescido, né? Cada um pro seu rumo. Então ele não tinha uma ligação que unisse com a Márcia. Então por isso que ficou cada um de um lado. Então ele ficou sofrendo ali com a doença que ele estava tendo naquele momento. E chegou um dia que ele estava na residência dele, que a Márcia chegou na casa dele. E aí ele falou assim, mas o que você está fazendo aqui, Márcia? Não tô entendendo, né? Tipo, porque assim, ele realmente destruiu a Márcia moralmente ali, colocou ela no chão com todos os palavrões, xingos, enfim, naquele momento quando eles se separaram. E aí a Márcia chegou até ele e falou assim, olha, eu fiquei sabendo do que está acontecendo. E ele todo redutivo lá, mas ela todo do jeito dela, que ele já conhecia também, ela conseguiu entrar na residência do José e conseguiu levar uma conversa com ele adiante. E foi quando ela falou assim, olha, eu quero fazer o exame para saber se eu posso doar o meu rim para você. E aí ele achou muito estranho, né? Assim, como assim, Márcia? Eu te maltratei, eu te detonei com todas as palavras horríveis ali pra você. E como que agora você quer tentar fazer um exame pra saber se você pode ser minha doadora? Meus filhos não podem ser doador, você acha que você vai ser? E ela toda lá, com o jeitinho dela, que só ele mesmo conhecia por causa de anos de vivência, né? Ele não queria, né? Mas ela conseguiu convencê-lo que ela deveria de fazer um exame e saber se ela realmente era compatível para fazer esse transplante. E no decorrer da conversa, ela conseguiu convencer ele. Eles conseguiram fazer esses exames, então seguiram em frente com os exames, e eles descobriram que a Márcia era uma doadora para ele. Olha só para vocês verem como que é a vida, né? Os 4 filhos que eles tiveram juntos não tiveram essa compatibilidade, porém a Márcia, que era a ex-esposa dele, tinha compatibilidade para fazer o transplante, né, desse rim. E pessoal, no decorrer do tempo, né, eles descobriram isso, eles fizeram uma cirurgia, fizeram aí o transplante, eles tiveram uma boa recuperação. E a Márcia, né, ela devolveu para o José o direito de viver novamente. Porque o José ele já sabia que se ele não conseguisse um transplante, que estava sendo muito difícil, os dias dele estavam contados por conta da doença. E os dois ficaram super bem após a cirurgia, os dois se recuperaram muito bem. E, diante disso, a lição da história aí, né, mostra que a Márcia ela se perdoou e seguiu em frente para a vida dela. E mesmo diante de tudo que, teoricamente, também ela tinha sofrido por conta que o José não teve a compaixão ou a flexibilidade de ter perdoado ela naquele momento, em vista da situação dos dois ali, né? Cada um sabe da situação de cada um. Porém, a Márcia, mesmo assim, ela não levou rancor para a vida dela, tanto que ela até seguiu, ela até casou, né? E mesmo assim, ela quis retornar até o José para que eles pudessem aí fazer esse transplante, e foi um transplante de sucesso. E aí José acordou para a vida. Aí José ele falou assim, poxa, eu não tenho que ficar remoendo aí mágoas, ficar
parando a minha vida, paralisando a minha vida, né? Eu preciso também seguir com isso adiante. Então, diante dessa lição que José levou para a vida dele, ele acordou e ele falou assim, calma aí, aconteceu lá atrás, a minha vida não pode parar, e ele começou a pensar de outras formas, refletir a vida de uma outra forma, até mesmo porque agora ele estava tendo uma segunda chance aí de vida, né? E aí, no final da história ali, eu não me lembro exatamente, não sei se eu contei todos os detalhes, né? Só sei que no final da história, o José começou a seguir em frente com mais otimismo, né? Ele até fez ali amizade, ele se aproximou um pouco mais ali da Márcia novamente, fez amizade com o novo esposo aí da Márcia. E José também, além da vida dele começar a seguir, ele também arrumou um outro relacionamento, no qual ele também seguiu com bastante amor. Pessoal, essa foi uma história que eu achei bem interessante, que eu escutei numa rádio, como eu falei pra vocês, eu estava dirigindo no período noturno, e eu escutei essa história, né? E me tocou profundamente ali. Eu confesso até que eu sou muito sentimental, né, pessoal? Eu confesso até que caiu algumas lágrimas ali do meu olho. Lógico que eu não devo ter contado com toda a emoção que eu escutei ali no rádio, né? Mas eu acho que deu pra vocês entenderem aí a história. E eu queria que vocês colocassem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa história, o que vocês têm a dizer referente a esta história, que eu achei de uma certa forma com um final muito feliz. Conte pra mim aqui embaixo o que vocês acharam também. Vou ficar super contente em saber a opinião de vocês. Eu não sei se eu consegui passar com todos os detalhes como eu comentei, mas eu espero que tenha tocado um pouquinho aí no coração de vocês, para vocês entenderem que a gente não pode ficar remoendo as coisas ruins que aconteceram conosco no passado. O que ficou no passado, vamos deixar de lado, vamos usar isso como um aprendizado para que a gente siga a nossa vida com mais leveza e com mais amor no coração.